depois, ok? Vamos lá. Nós estamos falando, gente, dos adjetivos, tá? Nessa primeira matéria do nosso nível intermediário, nós falamos, nas últimas 2 ou 3 aulas, nós falamos dos adjetivos, tá? Só lembrando, nós falamos dos adjetivos curtos e dos adjetivos longos, tá? Short and long adjectives, alright? Nós falamos, só para vocês terem uma ideia, nós falamos que os adjetivos curtos, eles não podem ter mais do que 2 sílabas, tá? Como que eu faço para identificar um adjetivo curto? Adjetivo curto, no more than 2 syllables, ok? E os adjetivos longos, eles têm mais do que 2 sílabas, ok? No more than 2 syllables. E os adjetivos longos, eles já têm mais de 2 sílabas, ou seja, more than 2 syllables, ok? Então, os adjetivos longos, eles têm mais do que 2 sílabas, alright? Nós vimos que para que eu preciso fazer, gente, essa comparação? Por que eu tenho que saber disso? Nós temos que saber disso, gente, é obrigatório a gente saber disso, para a gente fazer comparações, ou seja, comparisons, right? Também conhecido, também, gente, como superiority, ou seja, superioridade, tá? Ok? Então pode ser que alguém chame de superioridade, right? Ou comparações, ok? Right? Nós sabemos que quando o adjetivo for curto, nós vimos aqui que quando o adjetivo for curto, para a gente fazer uma comparação com ele, coloca o ER no final, isso mesmo, no final do adjetivo. Nós já sabemos disso, tá? Só fazendo um lembrete aqui, ok? Adjetivo. Lembrando, gente, que hoje eu vou colocar a prova de o teste não, né? O exercício para vocês lá. Não tive tempo até agora de colocar um exercício, mas hoje eu vou colocar o exercício lá para vocês, tá? Vamos colocar um exercício para vocês lá sobre isso aqui, tá bom? Ok? Então, nós vimos que para fazer pergunta, para fazer comparações, eu vou colocar um tal, se o adjetivo for curto, eu vou colocar um ER no final do adjetivo. Então vai ficar she is taller, ok? Ou seja, ela é mais alta, ok? Então vai ser assim. Adjetivos longos, nós vamos colocar o more antes dos adjetivos. Beautiful, peguei aqui o adjetivo beautiful, beautiful, e nós vamos colocar nesse beautiful more, ou seja, deixa eu coloca o more antes do adjetivo. Então nós temos que fazer isso. Isso aí nós já vimos, right? Só estou relembrando aqui. She is more beautiful than me, ok? Ou seja, ela é mais bonita do que eu, ok? Right? Então nós vimos que por isso que nós temos que saber, por isso que é importante de nós sabermos se o adjetivo é curto, tá? Ou se o adjetivo é longo. Nós fazemos isso para colocar, para fazer comparação, tá? Lembrando aqui, ó, muito importante com relação aos adjetivos curtos, que é o seguinte,
Não, isso tudo você já tem aí, tá, gente? Tô só relembrando. Não coloca more antes de adjetivo, tá? Nós vimos isso aqui, curtos, tá? Não coloca more antes de adjetivos curtos, tá bom? E o beautiful e os adjetivos longos, você já pode colocar, não tem problema, tá? Só para adjetivo curto, nós não colocamos more, não fala mortal, não pode falar more new, não pode falar more happy, isto não existe. Por mais que a língua coce na hora da gente falar, tá? Right? Às vezes a língua coça pra gente falar esse mais aí, traduzir esse mais para more em inglês, né? Que mais em inglês é more, tá? Por mais que a língua coce para você fazer essa tradução desse more, desse mais em português, não faça isso se o adjetivo for curto. Coloque o ER. O ER vai significar esse mais em português, nos adjetivos curtos. Ok? Right? Agora, casos beautiful, caso dos adjetivos longos, tranquilo, você pode colocar, não tem problema. Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Ô Miguel, você está me ouvindo, Miguel? Miguel, tá me ouvindo? Tá. Miguel, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu não consegui achar a sua prova final lá no Classroom. Qual o nome? Você não, você vai tirou, tipo, você, quanto que eu fiz não, eu tô com muitos. Tá, a prova final, o teste final. Então, porque feito, né? Eu não achei só o seu teste lá. Eu fui lá, fui em todos os e-mails, conferi o nome de todo mundo e o seu eu não achei. Não está lá. Tem como você fazer ela pra mim, mandar ela? Nossa. Tá? Eu vou lá, eu acho que ela tá travada. Eu vou liberar pra você fazer, tá? Manda pra mim, ok? Coloca seu e-mail, coloca seu nome, que você não recebeu a nota ainda, né? Não, então, eu já mandei a nota pra quase todo mundo, tá? E a sua eu não consegui mandar porque eu não achei seu nome lá, tá? Eu vou liberar lá, aí depois que terminar a aula, aí você pode fazer, não tenha pressa não, você pode fazer hoje, pode fazer amanhã, pode fazer depois, não tenha pressa não, tá? Você faça, talvez você enviou, ela não chegou, deu algum erro que ela não chegou, tá? Ok? E lá quando você termina a prova, eu pego a sua nota e jogo no gráfico. Então a sua nota final tá faltando lá no gráfico, tá? Ok? Então você faz para mim, por favor, tá bom? Beleza. Gente, alguma dúvida até aí? Alguma dúvida aí, Juan, Renato? Alguma dúvida aí até aí com o uso dos adjetivos? Não? Tá tranquilo? Bom, meninos, também, a Maria Lavínia, alguma dúvida? Gabriel, Rodrigo, Isadora, vocês estão com alguma dúvida aí, gente? Não? Vamos lá. Nós chegamos a falar também da igualdade, não falamos da igualdade? Equality. Nós chegamos a falar da equality, gente, igualdade? Ok, então é hoje. Equality. Hoje nós vamos falar da... Como que é? O adjetivo longo? Não cheguei a falar do adjetivo longo, não? Que coloca o more antes do adjetivo? O adjetivo longo, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar os adjetivos, como eu não posso colocar o more antes dos adjetivos curtos, os longos já são mais tranquilo, vocês já podem fazer isso. Por exemplo, eu pego aqui, ó, long adjectives.
right? Long adjective. Então tem alguns aqui, ó. Expensive é um adjetivo longo. Comfortable é o outro adjetivo longo. Comfortable, right? O próprio beautiful, ok? Difficult, right? Difficult. O que mais? Difficult são adjetivo longo. Terrible é considerado um adjetivo longo. Alright? Amazing, adjetivo longo. Handsome, todos esses aqui são adjetivos longos, gente, olha. Handsome. Outro adjetivo longo. Outro adjetivo longo. Interesting. Interesting é um adjetivo longo. Alright? Colored. É um adjetivo longo. Amazing, já coloquei. Difficult, colored. Expensive, comfortable. Tá. Todos esses são adjetivos longos. Para eu poder fazer comparação com os adjetivos longos, gente, no caso dos adjetivos longos, como eu já coloquei lá em cima, aí você pode colocar o more, não tem problema não, tá? Então, se eu falar assim, ó, viajar de... Imagina que eu queira falar assim, ó, viajar de avião, e tá. É mais confortável do que de carro. Vamos imaginar essa frase do que de carro. Como que eu vou passar essa frase? Como que eu vou passar essa frase para o inglês? Como que eu vou fazer esse tipo de comparação? Lembrando que aqui nós temos confortável, que é um adjetivo longo, tá? Então, diferente dos adjetivos curtos, eu posso fazer assim, ó. Traveling by plane is more comfortable ou comfortable than by car. Ok? Vocês viram que aqui, ó, porque o adjetivo aqui é longo, comfortable, eu usei o more aqui, ó. Aqui não tem problema não. Como eu falei para vocês aqui, ó, coloca o more antes dos adjetivos curtos, tá? No caso do adjetivo, o adjetivo longo, né? Coloca o more antes do adjetivo longo. No caso de comfortable é um adjetivo longo. Então, temos que colocar o more, tá? Pode. Quando eu falo assim, ó, Ferrari is more expensive than Mercedes. Than Mercedes. Ok? Ferrari is more expensive than Mercedes. Tá? Então eu peguei porque o expensive, que significa caro, né, gente? Expensive, que significa caro, por causa do more, por causa do expensive é um adjetivo longo, aí eu usei o more. Então você pode usar, tá bom? Você não pode usar esse more com os adjetivos curtos. Você não pode colocar she's more tall, she's more happy, she's more big. Isso não existe, tá? Ok? Isso não existe.
right? Nós temos que usar aqui, ó, more antes de adjetivos longos. Aí pode. Antes de adjetivos curtos, não. Tá bom? Então, se você viu um adjetivo curto, não use more. Tá? Não use. Você pode usar com os adjetivos longos. Olha só. Anota isso aí, que isso aqui é bem importante. Olha. Adjetivos terminados em OUS, ING. Nossa senhora, esse trem tá enchendo o saco. Não aparecendo aqui. Ou ED, ok? Ou ED são considerados longos, tá? Right? Então, se você tem um adjetivo aí terminado, se você viu um adjetivo terminado em OUS, ING ou ED, ok? Eles são considerados adjetivos longos. Então, vocês vão usar a regra do more. Vocês vão colocar o more neles, porque eles são considerados longos, tá? Esses adjetivos terminados com OUS, ING ou ED. Por exemplo, imagina o adjetivo famous, tá? Famous, que significa famoso, né? Eu quero fazer uma comparação com famous. Então, eu vou falar assim, ó. Ouro Preto is more famous than Mariana. Ok? Ouro Preto is more famous than Mariana. Nossa senhora, esse trem não vai parar, não? Than Mariana. Ok? Ouro Preto is more famous than Mariana. Aí você vira pra mim e fala assim, peraí, professor, mas famous é um adjetivo curto. E no máximo que ele tem aqui é 2 sílabas, no máximo. Só, gente, que ele é terminado em OUS. Se ele for terminado em OUS, igual a regra que eu coloquei aqui, ó, você tem que usar o more para ele. Vamos pegar um adjetivo com ING. Vamos pegar um adjetivo com ING. Por exemplo, boring, que é chato, né? In English. Chato, igual essas mensagens que tá passando aqui, ó, aparecendo aqui. Very boring. Ok? Boring, chato. Então eu falo assim, she is more boring than me. Tá? Ela é mais chata do que eu. Mais uma vez, boring, guys, se vocês olharem no dicionário, é um adjetivo curto, tá? Porque ele só tem uma sílaba. Só que pelo fato dele terminar em ING, ok? Nós temos que aplicar a regra do longo. Nós aplicamos a regra do adjetivo longo. Ou seja, vocês vão colocar antes desse adjetivo chato, vocês vão colocar more, tá? Ok? A outra aqui, ó. Vamos pegar o que com ED. Tired, que é cansado. Ok? Aí eu falo assim, I am more tired than you. Eu estou mais cansado do que você. Ok? I am more tired than you. Mesmo caso lá do boring. O tired, se você pegar o dicionário e olhar lá no dicionário, tired é um adjetivo curto. Por que eu não coloco R? Por que eu não posso falar tired? Porque tired é um adjetivo terminado com ED. Então, nós aplicamos para eles a regra do adjetivo longo. Ou seja, na hora da comparação, nós vamos colocar o more antes do adjetivo longo. Tá bom? Right? Então, são esses adjetivos. Adjetivos terminados com OUS,
adjetivos terminados com ing e adjetivos terminados com ed. Esses adjetivos, eu vou colocar lá no exercício para vocês, esses adjetivos, eles têm que ser tratados como se fossem longos, tá? Vamos imaginar que vamos falar que eles são exceções pelo fato da terminação deles. Ok? Alright? Alguma dúvida, gente? Querem perguntar alguma coisa? Juan, quer perguntar alguma coisa aí, meu chegado? Miguel, Ricardo? Sim. Sobe um pouquinho a tela. Tá. Deixa eu só ver quem chegou aqui até agora. Vamos lá. Assim? Tá bom? Tá bom assim? Pode. Sim, tá bom. Alguma dúvida aí? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Quem tá falando? Eu? Ricardo. Pode falar, Ricardo. Aqui, quando eu falo de ING, tipo, studying, também vai valer essa regra? Studying. Bom, study é um verbo, né? É o verbo estudar, tá? Se você, por alguma forma, usar o studying como um adjetivo, sim, tá? Se você for usar, por exemplo, boa pergunta, Ricardo, eu não tinha pensado nisso, mas se você usar o studying como um adjetivo, por exemplo, estudioso, se você usar o studying no sentido de estudioso, aí sim, more studying than, tá? Depois até vou ver se há essa possibilidade. Mas se você transformar o verbo num advérbio, tá? Se for possível transformar esse verbo em um advérbio usando o ing, sim, a terminação é em ing, tá? Apesar que study é um verbo, study é estudar, ele não dá uma característica, ele indica uma ação, tá? Mas se tiver como passar esse verbo para adjetivar esse verbo que nós chamamos na gramática, adjetivar esse verbo, tem problema não, você tem razão, tá? Aí sim nós vamos aplicar a regra. More studying, tá? More sleeping, tá? Imagina você vai pegar o verbo sleep e falar que o cara é dorminhoco, tá? Então, nós chegamos o mais próximo, não existe essa palavra em inglês, mas o mais próximo que nós chegamos é sleeping, tá? Então, she is more sleeping than me. Ele é mais dorminhoco do que eu, ok? Sim, por causa de terminação em ing, tá bom? Ok? Mais alguma dúvida? Boa, Ricardo, gostei dessa pergunta, hein? Mais alguma dúvida? Pronto, meninas, posso passar aqui? Equality. Vamos lá. Ninguém falou nada, vamos lá. Equality. No caso, gente, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos falar de igualdade. Lembrando que aqui em cima, ó, né, até hoje nós falamos, né, por que eu tenho que saber se o adjetivo é curto, se o adjetivo é longo? Para fazer comparações, né, também conhecido como superioridade. Agora, nós vamos ver a igualdade. Tá? Equality. Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. Para eu começar uma nova página aqui para ficar bem dividido. Alright? A matéria. Equality. O que é equality, guys? Igualdade. Ok? Então vou colocar aqui em parênteses para vocês aqui, ó. Igualdade. Tá? Lá em cima eu tinha características diferentes. Tá? Comparação um é mais do que o outro. Um é mais forte do que o outro. Um é mais caro do que o outro. Um é mais longe do que o outro. Então eu tenho diferenças entre eles. Aqui, gente, as frases minhas, as comparações minhas são iguais. Os dois objetos são iguais. Por exemplo, eu queria falar assim, ó. Ela, Rio de Janeiro, vamos colocar assim, ó. Eu ser neutro aqui. Rio de Janeiro é tão bonito quanto o que? Ai, gente, oh my gosh, Natal, cidade de Natal, right? Ok? Rio de Janeiro é tão bonito quanto Natal, alright? Bom, primeiramente vamos ver a situação em que essa frase está. A situação lá das frases lá de cima, que eu falei para vocês,
é comparações, são características diferentes. Um é mais bonito que o outro, um é mais caro do que o outro, um é mais longe do que o outro. Lá são características diferentes. Aqui, né, Equality, guys, as situações são iguais, tá? Então eu estou falando que Rio de Janeiro é tão bonito quanto Natal. Aqui não tem diferença. Aqui os dois são iguais. Eu não quero dizer aqui que Natal é mais bonito que Rio de Janeiro ou Rio de Janeiro é mais bonito que Natal. Eu estou falando que eles são iguais, ok? Em questão de beleza, tá? Ok? Então isso é uma igualdade, não tem diferença entre eles. Eu vou colocar outros exemplos aqui para ficar bem gravado para vocês. Mas vamos lá. Então como que eu monto essa frase? Primeiramente, eu vou colocar a estrutura aqui. Eu vou ter o sujeito, ok? Mas no caso aqui é o to be, mas eu posso colocar o tempo verbal que eu quiser, tá? Mas as, depois desse as, olha, depois desse as, vocês vão colocar o adjetivo. Nesse adjetivo, gente, vocês não vão colocar nada. Não coloque more, não coloque R, não coloque nada. É o adjetivo normal, sem nenhuma variação quando nós estamos falando de igualdade. Aí eu coloco, né, outro as, ok? E depois eu vou vir com o objeto ou o sujeito. Vou colocar aqui objeto para ficar bem mais direto aqui, alright? Ok, bem mais fácil. Então pronto. Então agora eu tenho aquela frase ali. Vou fazer um negocinho aqui só para identificar, para a gente identificar bem aqui o que nós estamos fazendo, alright? Ok? Então não está respondendo, peraí, só um momentinho, de vez em quando acontece esses bugs mesmo, right? Então olha só, o que eu quero fazer aqui, Rio de Janeiro é o sujeito, o é aqui é o verbo to be, né? Vamos seguir aqui, peraí, o é aqui é o verbo to be, alright? Nossa senhora, tá osso aqui, peraí, o é aqui é o verbo to be, que nós temos que ter, ok? Na frase. E aí, gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar isso aqui, ó. Aqui, ó. Esse tão vai ser esse as aqui, ó. Ok? E esse quanto vai ser esse as aqui, ó. Tá? Então, deixa eu só fazer um negócio aqui, tá bugando aqui. Professor, esses dois S vão ser sempre tão e quanto? Sempre, né, no caso da comparação, da igualdade, sim. Tá? Então, vai ser assim, ó. Esse primeiro S, ele vai significar o tão, que nós falamos em português. Aí depois você vai colocar um adjetivo no meio. E depois você vai colocar esse outro S. Tá? Então, vamos passar essa frase para o inglês agora. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. Rio de Janeiro. Nossa, hoje esse sistema tá bugando. Acho que eu tô subindo uma aula aqui. Eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Rio de Janeiro is, né? Que é o verbo to be. Agora aqui eu coloco o as. Aí, bonito em inglês é beautiful. Ok? Aí eu uso outro as Natal. Entenderam? Ok? Rio de Janeiro is as beautiful as Natal. Tá? Então ficou assim, ó. Aqui, ó. Esse primeiro as significou tão e esse segundo as significou quanto. Detalhe, não mexi no adjetivo. Deixa eu colocar, eu fiz um aqui com adjetivo longo. Vou fazer uma com adjetivo curto. Vamos colocar aqui, ó, Dubai Tower, que eu não consigo lembrar o nome daquelas torres, tá? Aí eu sempre coloco Dubai Tower. Dubai Tower
é tão alta quanto Empire States. Ok? Empire States. Vamos passar isso aqui para o inglês usando a igualdade. Então, vou colocar Dubai Tower is. Esse primeiro town vai ser? O que vai ser? S. Aí, alta. Como que eu falo alta? Alta é tall. Vamos usar o adjetivo tall. Ok? Dubai Tower is as tall. E esse segundo quanto vai ser o quê? As também. Aí, Empire States, que são 2 prédios. Aí eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Usei o primeiro tão como as. Depois eu peguei o adjetivo alto, gente. Eu não coloquei ER, eu não coloquei ING, eu não coloquei more, não coloquei nada no adjetivo. Tá? E depois usei o outro as. Então, quando você for fazer uma igualdade, você não usa as, depois de as, ou entre essas duas formas, né, as e as, o adjetivo que vai no meio, gente, ele não pode ter nada. Então, quando você estiver fazendo uma igualdade, quando você estiver falando que uma coisa tem a mesma coisa da outra, a mesma coisa da outra, quando você estiver falando com uma coisa, a mesma coisa da outra, igual, alright? Você não mexe no adjetivo, deixa o adjetivo do jeito que tá, não interessa se o adjetivo é curto, se o adjetivo é longo, na hora de fazer comparações de igualdade, tá? Se eu fosse falar aqui que Dubai Tower era mais alta do que Empire States, aí sim, aí eu ia colocar o ER, Dubai Tower is taller, ok? Than Empire States. Agora, a situação aqui, gente, é a seguinte. Os dois têm a mesma altura. Ok? Os dois têm a mesma altura. Outro exemplo aqui, ó. Português is as difficult as Spanish. Português é tão difícil quanto espanhol. Ok? Agora vamos. English is as easy as Português. Ok? Primeira frase. Português é tão difícil quanto espanhol. Usei o adjetivo longo aí. Não mexi, não coloquei more, não fiz nada. Porque isso é uma igualdade. Estou falando que eles são tão difíceis quanto. Um é tão difícil quanto o outro. Ok? Eu não falei que português é mais difícil, ou o espanhol é menos difícil, ou o espanhol é mais difícil, português... Não. Estou falando que eles são a mesma coisa. Da mesma forma, eu usei English. Só que agora eu usei o adjetivo easy, que é um adjetivo curto. Para vocês verem, mais uma vez, que eu não coloquei nenhuma variação nesse adjetivo. O adjetivo não pode ter variação quando você está falando de igualdade. Tá? Assim também, gente, vai acontecer com os adjetivos regulares. Lembra? Vamos imaginar que eu falo assim, açaí is as good as ice cream. Tá? Então eu peguei o adjetivo good, tá? E fiz uma igualdade com ele. Açaí é tão bom quanto sorvete. Ok? Eu não peguei o good. Ah, professor, aqui não tinha que colocar better? Não, que better é variação para quando você tem diferença. Tá? Da mesma forma, bad, que é o far, que é longe. Tá? Então, não mexa no adjetivo. Mesmo que ele for longo, curto, irregular, terminado em OS, aquelas regras tudo que nós vimos. Não mexa nos adjetivos na hora que está fazendo comparação. Vocês só vão mexer no adjetivo para falar que alguma coisa é mais do que a outra.
tá? Aqui eles são iguais, tá? Eu falo assim, ó, Gabriel, né, Gabriel? Is as nice as Miguel. Estou sentindo uma frio. Gabriel is as nice as Miguel. O que eu falei? Gabriel é tão legal quanto Miguel. Sim. Pode falar. Sim, não tem como negar, né? Tem. Ah, Tem, sim. Gente, é que eu falei. 5% treta aí. Como que é? 5% treta aí. Ok, olha só. Tem sim, meninas. O negócio é o seguinte. Lembra que eu falei pra vocês, gente? Isso aqui é uma situação do inglês. Isso não é tempo verbal. Então você pode fazer isso no presente, no passado, no futuro, no presente perfeito, no passado perfeito, na voz passiva, na voz ativa, no discurso direto, discurso indireto. Você pode fazer isso tudo. Afirmativa, interrogativa. Vamos passar isso aqui para negativa, gente. Agora a treta vai aumentar aí, ó. Vamos passar essa frase aqui para negativa. O que eu faço? Eu vou usar a regra normal da negativa. Ok? Gabriel isn't as nice as Miguel. Gabriel não é tão legal quanto Miguel. Ok? Aí, ó. Deixa eu desmanchar aqui. Deixa eu desmanchar aqui para não ver. E como que eu vou fazer pergunta com isso aqui, gente? Vou seguir a ordem normal das coisas. Vou pegar o is e colocar aqui, ó, que o is é auxiliar. Is Gabriel nice as Miguel? Olha, nós vamos usar as regras normal. Quer ver? Deixa eu perguntar aqui, ó, usando o nosso primeiro termo verbal. Do you think açaí as good? Tá vendo, ó? Mesma coisa. As ice cream. Você acha que açaí é tão bom quanto sorvete? Eu fiz a pergunta normal, usei o auxiliar, aquela regra ainda vale. Não faz pergunta sem usar o auxiliar, tá? Right? Aquela regra ainda vale, ok? Nós vimos do, does, is, are, was, were, did, ok? Como auxiliares, tá? Então vamos usar os auxiliares normais. Nós vamos fazer pergunta, é tudo normal, gente. Na hora que nós chegarmos aqui na comparação, que nós temos que fazer isso. O resto da frase é tudo normal. Essa comparação, ela está mais na categoria de complemento, ok? Lembra que para fazer pergunta, para montar uma frase, nós precisamos de um sujeito, tá? Nós precisamos de um verbo e nós precisamos de um complemento. Ok? Nós precisamos de um complemento, right? Essa forma aqui, ó, essa forma aqui de comparação, de igualdade, ela tá ligado ao complemento, tá, meninos? Então, o resto da frase eu vou fazer normal. Por exemplo, para fazer pergunta, eu vou usar um auxiliar. Vou usar um auxiliar, que é o sujeito, olha só, mais o verbo, mais o complemento. Novamente, onde que essa forma de comparação, forma de igualdade está linkada? Ela tem um link com o complemento. Ela não é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui continua a mesma coisa, tá? Então na hora da pergunta, temos que usar um auxiliar. Na hora da negativa, temos que usar um auxiliar para negar, o auxiliar que vocês já sabem, o auxiliar que vocês aprenderam. Isso não muda a estrutura da frase, a estrutura do tempo verbal. Tá bom, Lavínia? Tá bom? Ok? Right? Então, não muda o auxiliar, não muda. Se você for fazer negativa, faça negativa. Quer ver? Ó, vamos lá em cima, lá, ó. Vamos lá em cima. Vamos fazer uma negativa aqui, ó, só para vocês verem. She is taller. Ela é mais alta do que eu. Ok?
Como que eu faço negativa? Vou colocar a negativa aqui no auxiliar com o normal. She isn't taller than me. Ela não é mais alta do que eu. Ok? Ela não é mais alta. No, she isn't taller. Ok? Tá? Então nós vamos usar normal, ó. She is more beautiful than me. She isn't more beautiful than me. Então, vocês vão seguir sujeito, verbo e complemento. Então, essa forma, ela cai na característica de complemento dentro da estrutura de frase. Ok? Então, se você quiser fazer pergunta, é a mesma coisa. Nós já vimos como faz pergunta. É a mesma coisa. Tá bom? Mais alguma pergunta aí? Oi? Então, não é sobre os adjetivos. Só que eu lembro de uma matéria que eu aprendi na escola, eu queria saber se a gente aprender no curso também, que é um negócio de ali, aqui, dentro, fora. É um trem assim, eu não lembro o nome da matéria. Preposições. Eu acho que é tipo ali, aqui, dentro, fora. Preposições. Sim. Nós não temos. É que eu falei uma vez para vocês. Nós vimos as preposições at, on e in. Você lembra disso? Você lembra disso? Lugar. Lembro. Só para lembrar aqui. Lugares. Tá? At. Quando que eu uso at para lugar? Para referência. Tá? Eu uso at quando eu quero dar uma ideia, tá? Dar uma ideia de onde eu estou. Não necessariamente estou naquele local. Tá? Ok? At school. Estou perto da escola. On. Nós usamos on para falar sobre uma superfície. Ok? On. Ok? Superfície. Plana. Vou colocar aqui, ó. Plana. Olha pro chão aí, ó. Olha pro chão da sua casa. O chão da sua casa não é uma superfície plana? Não é? Então você vai usar on the floor. Você não pode usar at the floor. Você vai usar on the floor. Ok? In. Você usa para tudo que está dentro. Para tudo que está dentro. Right? Dentro de alguma coisa. In the bank. Dentro do banco. Ok? Nós vimos isso aqui, ó. Nós vimos. Dentro da caixa. In the box. Dentro da escola. In the school. Tá? Então nós vamos usar tudo para in. Right? In the school. Nós podemos fazer o seguinte. Quem está falando é a Lavínia, né? Lavínia não, é a Isadora, isso. Isadora, nós não temos uma matéria aqui onde nós vamos estudar especificamente as preposições. Mas se vocês quiserem, a gente monta uma. Não tem problema não. Tá? Ok? Não, professora, eu tô falando assim, eu só perguntei que a gente vai estudar, mas não precisa mudar nenhuma matéria. Não. Se você colocar lá pro avançar. Não. Aqui não tem problema não. Sabe por quê? Como que é? Sabe como que a gente aprende? São preposições. Sabe como que a gente aprende preposições? Usando. Ok? Eu até na oportunidade que eu falei isso pra vocês lembram que eu falei o seguinte: como que uma criança de 5 anos sabe que ela vai à escola e não sobre a escola? Como que uma criança de 5 anos aprende que o livro está na mesa e não ao lado da mesa? Isso tudo é preposição. E uma criança de 5 anos, ela nunca teve aula de preposição na vida. Está longe dela ter aula de preposição, mas ela sabe como que usa. O inglês é a mesma coisa, gente. Nós só aprendemos preposições tendo contato.
sabe? Lendo muito, tendo contato com essa preposição. Então, se você sabe que a sua mesa é uma superfície plana, que o livro vai estar ali, então a combinação é on the floor, ok? Se você vai sentar à mesa, você não está sentando no tampo da mesa. A mesa é só uma referência para você sentar, então é at the table. Ok? Se você quer falar que você está dentro da sala de aula, você não pode usar at, porque at é uma referência. Então você tem que falar in the classroom. Ok? Right? As preposições, nós aprendemos as preposições tendo contato com ela. Nós podemos sim, Isadora, nós podemos sim, não tem problema, tá? Nós podemos sim, se vocês quiserem, mais pra frente nós vamos marcar uma aula. Deixa eu só falar essas coisas que estão no nosso caminho agora, pra gente terminar. Se vocês quiserem, nós vamos marcar uma aula, eu quero que você me lembre isso depois, onde nós vamos falar especificamente das preposições, tá? Ok? Nós não temos uma aula, não existe uma aula de preposição. Você não vai entrar num curso e aprender preposição. Porque se você prestar atenção, se você perguntar para um americano como que usa a preposição, ele não vai saber te falar. Ele só vai falar que usa. Não vai saber quando nem por que ele usa. Ele só vai falar para você que é assim que usa. Tá? Eles não sabem, nem eles mesmos sabem como usar uma preposição. Tá? Mas nós podemos sim montar uma aula, tá? Só de preposição, se vocês quiserem. É complicado. Sabe? Vai ter situações que uma preposição pode ser usada, a outra não pode ser usada, uma vai ser sim, a outra não pode ser, ok? É complicado, right? Mas nós podemos fazer sim, tá? Ok? Mas o uso da preposição é isso, é mais ter contato, é ler muito, assistir muito filme, sabe? É ouvir muitas coisas, ler principalmente. Você vai ver que às vezes o on combina com uma certa situação que o at não combina. O in combina com uma situação que você pensava que você usaria o on ali. Ok? Right? Então, eu aconselho, preposição, lê. Ok? Pegue algumas coisas, comece a ler algumas coisas. Pegue na internet, qualquer livro que você quiser baixar na internet. Ah, professor, mas eu não gosto de ler, não. Abaixa aqueles gibi, então, sei lá. Ok? Existe qualquer material que vocês precisarem, existe eles em inglês, sabe? Que vocês gostam, tá? Aí lá vocês vão ver vários usos de preposições, tá? E aí você começa a conciliar. Música é uma recomendação? Depende. Qual que é o seu estilo? Depende. Qual que é o seu estilo? Ah, eu gosto... Anime? Eu gosto de pop, eu gosto de jazz. Boa! Você tem vários... Americana, assim. Sim, mas... você tem vários... você tem várias músicas, sabe? Desse jeito. Pega a letra da música e lê. Digita lá na internet jazz music, lyrics. Você coloca lá jazz music, lyrics, ou seja, letra de música do jazz. Aí você vai lendo, sabe? Você vai tentando traduzir, você vai vendo, aqui ele usou um at, aqui usou um in, tá? Ok? Por quê? E a gente vai ouvir na música assim, a gente Pode, exatamente, a gente nem percebe. Mas às vezes o negócio está ali, ele tem que ser usado ali, ok? Às vezes, gente, talvez eles nem ouçam esse at, mas sabem que ele tem, ok? Eu vou, escola. Se eu falar assim, vou escola, você não ouviu eu falando na, mas você já sabe que ele tem que ter um na. Eu vou à escola, eu vou na escola, pra escola. Você sabe que essa preposição está lá. Okay? Então, preposição, a forma de aprender preposição, gente, é a mesma coisa que nós aprendemos preposição em português. Contato, ouvindo os outros falar, tá? Ok? Ouvindo os outros falar, descobrindo essa preposição dentro de uma estrutura, tá? Não existe uma aula especificamente em curso nenhum falando de preposição. É só para encher linguiça, tá? Porque a preposição... Pra gente aprender a preposição é usando. Pergunta, quem tem irmão pequeno aí, vira pro seu irmão e fala assim, eu vou sobre a escola, eu vou pra escola. Ele vai falar pra você, eu vou pra escola. Mas ele nunca teve aula de preposição. Por quê? Aprendeu ouvindo os outros falar, aprendeu, né, assistindo televisão. Então é isso que nós temos que fazer também, tá? Pra aprender essas coisas mais complexas em inglês, que nem eles mesmos sabem explicar a preposição. Pergunta. Se vocês conhecem algum americano, tem um canal aí, pergunta, can you
Can you teach me how to use preposition? Você pode me ensinar como que usa a preposição? Ele vai virar e falar assim, dude, I don't know how to use. Eu não sei como usar. Right? I just use. Eu só uso. Não sei como explicar. Right? Ok? Então, é dessa forma. Mas nós podemos fazer uma aula, aí nós vamos fazer uma aula com preposição, nós vamos conhecer as preposições. Quais as preposições que existem, alguns exemplos onde nós vamos usar ela. Passou daí, vocês podem usar. Vamos fazer isso. Nós vamos ter aula aqui nesse módulo que vai passar bem rápido, tá? Tem aula que nós vamos agarrar um pouquinho, igual essa aqui nós agarramos um pouquinho, mas vai ter aulas que vão ser bem rapidão, eu vou falar uma vez só, vocês vão entender. Aí numa dessas aulas a gente coloca a preposição. Viu? Quem é que me perguntou mesmo? Ai, gente. Tá bom. Tá bom? Quem é que me perguntou? Isadora. Tá bom, Isadora? Isadora. Tá? Aí a gente faz isso. Vai uma aula que passar bem rapidão, que eu falo assim, gente, acabou nossa matéria aí, vamos fazer um negócio aqui, um extra, aí a gente faz isso aí. Eu quero que você me lembre depois, tá, Isadora? Tá bom? Tá bom. Então tá, gente. Bom, guys, até a próxima aula. Na próxima aula nós vamos terminar isso aqui, ok? Eu vou colocar o exercício para vocês. Sempre, gente, eu vou colocar exercício para vocês lá no Classroom quando nós terminarmos um assunto. Por exemplo, nós já terminamos esse assunto, agora eu já vou colocar exercício lá, tá? Então terminamos uma unidade, um capítulo, eu vou colocar no exercício. Não vou colocar exercício toda semana não, senão eu vou encher vocês de exercício. Você vai colocar exercício lá hoje, professor? Vou colocar exercício lá hoje, tá bom? Daqui a pouco, saindo daqui, eu já vou montar eles para vocês aqui, tá bom? Guys, thank you very much for coming. Até a próxima aula, tá? De quarta-feira. Alright? Bye, bye. Thank you. Tchau. Tchau, gente. Tchau.